nas redes sociais. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 1, verso 12. Livro de João, capítulo 1, verso 12. Que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Amém? Graças a Deus. Pode ser o 13 também. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? As pessoas costumam dizer que Deus é Pai, né? E oram o Pai Nosso, né? Todos falam Pai, Pai, né? E as pessoas se julgam filhos de Deus. Mas Deus, Ele é Criador de todas as pessoas. Ele é um Deus Criador. E as pessoas são criaturas de Deus porque foram criadas por Deus. Agora, filhos de Deus é diferente. O filho, ele aceita e recebe a palavra de Deus, não uma religião, mas o que Deus fala, o que Deus diz. E como, então, sermos filhos de Deus? Para ser filho de Deus, temos que aceitar, né? Ele não impõe ninguém, ele é manso e cavalheiro, para que as pessoas venham a aceitá-lo como Senhor de suas vidas, aceitar a Jesus Cristo, né? Seu Filho amado, como Senhor. Por que como Senhor? O Senhor é aquele que dita, né, as regras, é aquele que manda, é aquele que para nós fazermos a vontade dele e não a nossa. Em Romanos, no capítulo 9, 10, né, 9, 10, 9, ele fala: a todos quanto o receberam, né, a saber, se você receber a Jesus Cristo como seu Senhor, será salvo, e crer no seu nome, e crer que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, isso não é uma religião. O que acontece com religiões? Cada religião tem a sua tribo. Cada religião defende um ponto de vista, ou defende uma doutrina, ou defende uma filosofia, e umas não se dão com as outras, e até brigam, né? Discordam, levantam vozes altas para defender as suas crenças. Mas, se você quer ser filho de Deus, tem a Bíblia que nos dá a receita, que fala que para ser filho de Deus, nós havemos de receber a Jesus Cristo. Olha bem, ninguém nasce filho de Deus, nasce criatura de Deus. E o Evangelho há de ser pregado a toda criatura. Está lá em Marcos, no capítulo 15 do livro de Marcos. Ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é política, não é filosofia, não é ponto de vista de religião, né? Pregai o Evangelho a toda criatura. Por que ele fala criatura? Porque as criaturas são criadas por Deus, a humanidade é criada por Deus. Para que pregar o Evangelho? O Evangelho é para ser ensinado. Isso é palavra de Jesus, é uma ordem de Jesus. Essa ordem foi Jesus ressuscitado. Fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, como crer? Não é? Crer em Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Então, aí aqui no verso, nessa palavra que abrimos, capítulo 1, verso 12 do livro de João, ele fala,
Mas a todos quantos o receberam, aqui para trás está falando de Jesus, né? Quer dizer, a todos quantos receberam a Jesus, quer dizer, aceitaram a Jesus como Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, olha bem, se você receber Jesus, como receber Jesus? Através do Evangelho. Você ouve o Evangelho, vê que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus. Então, você vai se submeter a Ele, vai aceitá-lo como Senhor. E como aceitar a Jesus como Senhor? É fazer uma aliança com Ele, fazer um pacto com Ele. E esse pacto é um pacto verbal. É quando você fala. Ninguém nasceu servo de Deus, ninguém nasceu filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus quando ouvimos o Evangelho, quando entendemos o Evangelho, as promessas de Deus, e com a nossa boca, voluntariamente, espontaneamente, nós fazemos uma aliança com Ele. Nós, na verdade, aceitamos a aliança que Ele deixou em aberto para todo aquele que crê, dizendo que eu aceito a Jesus Cristo como o meu Senhor, único e suficiente Salvador. Porque Ele fala assim que com a boca se fala, né? E com o coração se crê para a justiça de Deus. Então, é um contrato, é um pacto, uma aliança verbal. Ele não é escrito, nós não escrevemos, mas a hora que você fala porque você crê, entendeu? A Bíblia fala, eu falo porque eu creio, por isso eu falo, por isso eu falei. Então, quando você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, que Ele é o Senhor, e você diz, crendo que, entregando sua vida a Ele, eu aceito a Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador da minha vida. E você fala com Ele, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Aí tem anjos para escrever esse livro vai ser aberto um dia no céu, porque diz a Bíblia que toda a criação ela tem uma ardente expectativa para a revelação dos filhos de Deus. Olha bem, os filhos de Deus serão revelados. Agora, quando nós fazemos essa aliança, o nosso nome é escrito no livro da vida. Agora, como as pessoas falam muito, né? Mas não falam, não conferem às suas palavras o peso necessário, palavras que se jogam fora, palavras que se falam à toa, acham que nós falarmos que aceitamos a Jesus também é qualquer tipo de palavra, que ela é sem compromisso, sem significado. Não. Quando você fala, há poder nas nossas palavras, né? Há poder de vida ou de morte. Você pode aceitar a vida ou pode aceitar a morte. Com a tua boca você pode aceitar Jesus ou rejeitar Jesus, né? Então, para ser filho de Deus, nós havemos de receber Jesus como Senhor da nossa vida. E nós o recebemos quando nós aceitamos essa aliança, quando nós falamos com a nossa boca, porque nós cremos que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, que Ele é o Senhor. Senhor, por que Ele é Senhor? Porque Ele é Criador de todas as coisas, Ele é Deus que se fez homem, Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. Então Ele criou todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e através dEle. Então, e Ele, como Ele é Senhor, como Ele governa, através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A inteligência que escreveu a Bíblia é Deus, é do Espírito Santo de Deus, né? Isso foi ditado para homens, para homens santos, né? Para homens cheios do Espírito Santo. Deus ditou para quê? Para que viesse a nós
a instrução, o entendimento, para que homens e mulheres de Deus pregassem o Evangelho, falassem de Deus, falassem das coisas de Deus, né? Para que as pessoas viessem a aceitá-lo, viessem a receber, viessem a celebrar, né? Essa aliança com Jesus. Então, e pela palavra, ele tem as suas normas, ele rege tudo, ele governa tudo pela palavra. Agora, a palavra de Deus você pode aceitá-la ou rejeitá-la, não é? Ou ficar indiferente a ela. Quando você fica indiferente a ela, você está rejeitando. Agora, quando você aceita Jesus, você está aceitando a Bíblia como o ensinamento, a sua regra de fé, o caminho de salvação, o caminho de conhecimento de Deus e dos mistérios de Deus para a sua vida, para a sua salvação. E isso, ele concede a nós o Espírito Santo quando nós falamos. Não fica somente na nossa fala. Quando nós falamos que aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, ele nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo, que é invisível, para habitar dentro de nós, e nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Então nós passamos a ser filhos de Deus, com o mesmo DNA de Deus, e ele passa a morar dentro de nós. E ele é uma pessoa de Deus. Ele vai nos instruir, nos ensinar, ele vai nos revelar a palavra de Deus, vai nos revelar a vontade de Deus, e vai corrigir os nossos caminhos, e nos vai estimular a fazer as obras de Deus. Ele é o nosso guia, o nosso mestre. Porque as pessoas falam Jesus, mas Jesus, ele foi assunto ao céu, ele subiu, ele está à direita de Deus Pai, lugar de autoridade. Mas o que ele falou? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou deixar para vocês o Consolador. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que é igualzinho a Jesus, né? O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece. Como passamos a conhecer o Espírito Santo? Através das palavras de Jesus. Jesus é que nos apresentou o Espírito Santo, né? Então, através de Jesus, você sabe da existência do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não age por violência, ele é cavalheiro, ele é muito educado, né? Então, se você rejeita, ele fica na dele. Agora, se você aceita, aí ele vem, você abriu a porta. É o que diz lá no Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que é isso? Eis que estou à porta. Quem está à porta? O Espírito Santo. Ele está à porta. De qual porta? De todo o coração, de toda a humanidade, batendo. Por isso, quando muitas vezes falamos na palavra de Deus, a palavra de Deus incomoda as pessoas. É o Espírito Santo abrindo, batendo. Para quê? Aí fala, se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, ouvir a minha palavra, a palavra de Deus, e abrir seu coração, né? O coração você só abre do lado de dentro. É você que tem a chave do seu coração, ela só pode ser aberta do lado de dentro. Se forçar, torturar a pessoa para aceitar, né? Mas a pessoa está com o coração fechado, não vai acontecer. Então ele é cavalheiro, e ele espera que você abra a porta do seu coração, de que você receba a Jesus Cristo como teu Senhor, que você aceite a palavra de Deus, né, o verbo de Deus, né, para reger a sua vida, para direcionar você, né, e ele vai te dar então o Espírito dele, para que habite dentro de você. Você vai passar a ser filho de Deus, e ele vai te instruir no caminho de Deus,
Essa é a filiação de Deus. Pessoas aí falam, Deus é Pai, mas não conhece nada da palavra de Deus, não faz a menor força para entender a palavra de Deus, para buscar a Deus, para meditar na palavra de Deus. No Salmo 1, que eu não canso de falar, né? Ele fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e você será bem sucedido em tudo quanto você empreender. Então, Deus deixou a sua palavra. Se você desprezar a Bíblia, você está desprezando Deus, você está desprezando Jesus, você está desprezando salvação, libertação, cura, transformação de vidas. Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, e esta palavra, ela traz a salvação, palavras de salvação, mas também a outorga, né? A doação do Espírito Santo. Então, agora, quem recebe o Espírito Santo passa a ter entendimento da palavra, entendimento da Bíblia. Não é isso uma religião, isso é uma realidade e uma verdade espiritual que Deus fez e deixou para nós. Por isso, há a pregação da palavra de Deus, e a pregação da palavra de Deus deve ser como ensinamento, para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam que Jesus, ele é o Salvador, ele é o Senhor, e ele se fez pecado por nós, ele se fez maldito no nosso lugar, sendo crucificado, humilhado, cuspido, maltratado e por fim morto. Era para nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quem vai ser salvo se todos, né? Salvação, né? O que é a salvação? É você, o dia que morrer, vai morar no céu, tem lugar em Deus para você. Mas as pessoas acham que você é salva, não vão não, nem todas as pessoas vão ser salvas, porque rejeitaram a verdade. Aqueles que rejeitarem a verdade não entrarão no reino dos céus, porque desprezaram a palavra de Jesus, desprezaram a mensagem do Evangelho. Olha, não é? Então, a salvação é para aqueles que creem no nome de Jesus, que creem nas palavras de Deus, que creem na Bíblia. Não é, volto a dizer, não é uma religião. Religião nenhuma vai salvar ninguém. O que salva é a aliança com Jesus Cristo. Quando ele celebra a Santa Ceia, ele apresenta o pão, ele fala, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todo, em memória de mim. Depois ele apresenta, depois de haver ceado, ele apresenta um cálice de vinho, ele fala, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, para tomai dele todos para a remissão dos pecados. Você tem que passar pelo sangue de Jesus. Ele fala, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é esse que tem parte comigo, né? Então, do sangue de Jesus, ele celebrou uma aliança, um contrato, um pacto, uma aliança de salvação, em Jesus Cristo. E não é pelos nossos méritos, é por graça, é pelo amor incondicional de Deus a nós. Então, só quem passar por essa aliança vai ter a salvação. Agora, a Bíblia diz que todos pecaram, quer dizer, não há nenhum homem que não pecou. O único homem que não pecou é Jesus Cristo, que não pecou, 100% homem, 100% de Deus. Ele não pecou. E ele ofereceu como pagamento da dívida de pecado daqueles que creem. Ele ofereceu o seu sangue, o sangue de um justo pelos injustos. Então, toda a humanidade pecou.
Agora, quem vai ser salvo, quem vai morar com Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que aceitaram a aliança no nome de Jesus. Esses serão salvos. Eles receberam o Espírito Santo, receberam o DNA de Deus, e eles foram feitos pelo Espírito Santo filhos de Deus. São filhos de Deus e tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida e tiveram os seus pecados perdoados. Olha, o que bem representa esse são os dois ladrões da cruz. Os dois ladrões, os dois pecadores, né? Um à direita e outro à esquerda de Jesus, sendo também ali crucificado. Agora, um é salvo, um recebeu Jesus, um aceitou Jesus, um reconheceu ser ele o pecador, e o outro blasfemava, dizendo palavras duras contra Jesus. E o que reconhece Jesus, ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu em Jesus a salvação. E ele censurou o outro, falou: o outro ladrão que blasfemava, falou assim: você nem teme a Deus, estando sob igual sentença. Ali representa as duas classes de pessoas da humanidade. Jesus estava ali. Um aceita Jesus, o outro rejeita Jesus. Jesus estava ali. Como Jesus está aqui, presente, porque Ele é o Verbo, a palavra. E nós estamos liberando a palavra. Você pode aceitar, você pode rejeitar, ou você pode ser indiferente, mas o ser indiferente já está rejeitando, não é? Então muitos estão ouvindo isso. Agora, aí quando se fala em Jesus Cristo, a pessoa fala: não, eu já tenho, mas nunca falou com a sua boca, nunca falou. É preciso falar. Por que é preciso? Porque a Bíblia diz: se com a tua boca confessares, quer dizer, falar, reconhecer que Jesus é o teu Senhor, você vai ser salvo. Então, a palavra está diante de nós. Jesus está aqui. Jesus é a palavra, está aí. Nós estamos liberando essa palavra. A palavra é de vida. Só basta aceitá-lo. Só isso. Mas e depois? Deixa com ele. Ele fala que a mão dele é forte. Não há ninguém que possa arrebatar a nós das mãos dele. Os filhos dele, os que vêm a ele não larga. Ele segura firme na sua palavra, e ele nas suas mãos, e ele vai conduzir essas pessoas, né, pelo Espírito dele, no ensinamento da palavra e na direção de uma vida conforme a palavra de Deus. E ele comprou essas pessoas com o sangue dele. Foi isso, nós somos comprados, né? Contra nós pesava um título de dívida, devedores, dívida que a gente nunca podia pagar, mas ele foi e falou assim: eu pago por eles, e eu compro eles, e eles são minha propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus. A palavra de Deus não é de somenos. Cada palavra é para ser considerada. Eu vejo muitos corações sendo abertos hoje, em nome de Jesus, para receber o Filho de Deus, para entendendo que não se trata isso de uma religião, mas de uma aliança, de um pacto, aceitando a Jesus como Senhor da sua vida. E o que mais interessante de tudo isso, o Filho de Deus, Deus cuida, guarda como a menina dos olhos. E contra os filhos de Deus pesam acusações de toda ordem. Fez isso, fez aquilo, e isso e aquilo mais. Mas é filho de Deus. A salvação é por filiação, não é para o perfeito,
mas é para aquele que se esforça, para aquele que teme. Esse é filho de Deus. E quando todas as pessoas estiverem diante de Deus, para separar as ovelhas dos cabritos, ele fala aí, todos aí pecaram, não é? Mas haverá uma classe, mas estes são meus filhos, eu os comprei. Mas são pecadores, mas eu paguei para ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Sobre os filhos de Deus está o sangue de Jesus que cobre, o sangue do Cordeiro sem defeito. Meu Deus, maravilha é essa? O Evangelho é simples, o propósito de Deus é simples, basta você entender e você receber. Jesus está de braços abertos para receber a todos o que o aceitam. E isso, você vê homens e mulheres de Deus que falam, que pregam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus. Se você olhar para eles, você vai ver defeito neles. É um Deus perfeito usando homens imperfeitos e homens pecadores. Agora, não fale mal de homens e de mulheres de Deus. O que eles fazem de errado é problema deles com Deus, mas como filho de Deus, não falem deles, porque machuca o coração de Deus. Ele falou assim, mas é meu, né? É igual a mãe, né? O seu filho está aprontando isso, aquilo, deixa que eu trato com ele. Não é isso que a mãe faz, que o pai faz? Mas outro não põe a mão, outro não corrige, sou eu que corrijo. Então, saiba entender a diferença que há entre criatura e filhos de Deus. E guarde de falar mal dos filhos de Deus. Deus trata com eles, deixa Deus tratar, deixa Deus guiar. Da mesma forma que ele fala mal de você, como filho de Deus, está machucando Deus. Em nome de Jesus, você que nos ouve pela rede social, em nome de Jesus, se você quer agora receber a palavra de Deus, receber a Jesus como Senhor da sua vida, fazendo aliança com Ele. Mas eu já tenho. Se você tem, mas ainda está em dúvida, aceite-o agora e diga assim comigo. Vou te ajudar numa oração. Senhor Deus e Pai Santo, eu ouvi a Tua palavra e eu creio na Tua palavra. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha alma. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dá o Santo Espírito, o Espírito Santo para habitar em mim hoje e eternamente. Amém. Seja você abençoado, receba o Espírito Santo, seja tocado, seja nova criatura, em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado